Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Indico à mesa, ouvindo o nome plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, indicando a possibilidade de criação de parquinhos com balanços e gangorras na Praça Frederico Platzek, no centro. A justificativa: a Praça Frederico Platzek possui uma área de lazer que foi instalada academia ao ar livre e, mais recentemente, um espaço adaptado à quadra de basquete 3x3. E como se localiza bem no centro, esse espaço voltado às crianças seria muito aproveitado, já que os pais e adolescentes que frequentam estes equipamentos trariam as crianças para esses espaços voltados para os pequenos, que poderiam ser colocados brinquedos como gangorras, balanças e escorregadores, trazendo uma interação maior entre toda a comunidade e turistas que frequentam nossa cidade. Sala Vereador Leopoldo Gracioso, 12 de maio de 2006, vereador Cláudio Arenda. Muito obrigado, senhor. Sua indicação será encaminhada ao Poder Executivo. Requerimento. Outra coisa aqui. Requerimento 87/2006. Autor Guilherme de Prosta. Quero registrar a presença do vereador Cafema. Por estar, sempre próximos das nossas crianças, que existe realmente a maior possibilidade do contágio, e outra também, pelo requerimento, nós estarmos tanto protegendo as nossas crianças, de eventual contágio também que os profissionais possam vir ter de áreas externas, como também até na questão de problemas com falta de profissionais, porque uma vez que doente, terá que ser afastado, e assim deixando aí aulas vagas e deixando de oferecer um trabalho tão importante que é voltado para as nossas crianças. Então, o que a gente requer é que nesse momento, que é feito toda essa prestação desse serviço através do governo do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, onde repassa todas essas vacinas para o município de Mongaguá, que seja incluso dentro desse grupo de risco os profissionais da educação. Então a gente agradece a aprovação, tenho certeza que vai ser muito útil para os nossos educadores. Eu tenho também algumas indicações, senhor presidente, de manutenção também em vários quesitos do nosso município, que eu peço por gentileza que seja encaminhado ao Poder Executivo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Suas indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo. Requerimento 88/2016, autor Jacó Cocristian Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, solicito informações quanto às novas notificações de desocupação do Balneário Cavalo Marinho, bem como cópia das mesmas. Na manhã do dia 26 de novembro, os moradores do Cavalo Marinho foram surpreendidos com uma operação que envolveu a Polícia Militar, Ambiental, viaturas da Guarda Civil, carros de fiscalização da Prefeitura. Sabemos que grande parte dessa área sofreu com invasões, como em muitas outras de nossa cidade, por falta de fiscalização do poder público. Uma das alegações da Prefeitura é que existe uma ordem judicial, ordem esta que não for apresentada aos moradores, e sim somente intimação da fiscalização de obras. Mediante ao exposto, esta semana, os mesmos também foram surpreendidos novamente com outras notificações de desocupação. Mediante ao exposto, solicitamos cópia do processo que gerar essa notificação, bem como a retaguarda que a Prefeitura irá oferecer aos moradores que terão que sair das casas com suas famílias e seus pertences. Solicitamos também saber se realmente é área de preservação, por que a Prefeitura abriu ruas e continua demarcando para aberturas posteriores. Sala Vereador Leopoldo Gracioso, 12 de maio de 2016, Jacó Cocristian Neto, vereador. O requerimento está em discussão. Minhas palavras, senhor presidente. Com a palavra, autor da propositura. No dia 26 de novembro, ano passado, os moradores do Balneário Cavalo Marinho tiveram presente aqui na sessão da Câmara, e alguns receberam umas notificações da Prefeitura. Foi uma operação de guerra que montaram lá. Os moradores acordaram com Exército, Marinha e Aeronáutica. Faltou helicóptero sobrevoando na área.
E eu fui chamado lá, eles estavam recebendo umas notificações que foi um TAC ajustado entre o Ministério Público e o prefeito e a prefeitura para remover os moradores. Solicitamos na época, inclusive, no requerimento da época, solicitamos que a prefeitura informasse quais seriam, o que ele iria oferecer aos moradores que teriam que sair das casas. Porque o TAC que foi ajustado com o Ministério Público não foi retirar, foi remover. Quando você retira, você tira. Quando você remove, você tira de um lado e coloca no outro. Partindo do princípio que ser humano também não é o vaso que está em cima da mesa, que você tira daqui e coloca ali. Mas o termo ajustado entre o Ministério Público e a Prefeitura foi remover os moradores. Pelo que eu entendo de remoção, você tem que retirar aquelas áreas porque supostamente é área de invasão, ou porque tem dono aquele local, mas você tem que ver primeiro a área que você vai colocar esse pessoal, porque são famílias, tem crianças, tem idosos, tem inclusive uma família que tem uma criança deficiente de cadeira de rodas. Só que a primeira leva, eles receberam a notificação, muitos ficaram assustados, foram para a casa da mãe, do pai, para quem foram lá e passaram o trator em cima das casas. Inclusive no dia que nós fomos lá, o trator estava trabalhando a vento em popa, passando em cima das casas. Vim falar com a promotora. Promotora, eu preciso ver a documentação, até porque o requerimento foi aprovado nessa casa e o prefeito mandou o termo de ajuste de condutas. E lá está especificando remover. Solicitamos na época, que não obtive resposta, a prefeitura não disse o que iria fazer com essas famílias. Ah, mas não é responsabilidade da prefeitura? É. É porque foi a prefeitura que abriu rua. É porque foi a prefeitura que mandou colocar poste. Ah, os moradores pediram, mas alguém foi intermediário. Ninguém tem trator naquela comunidade para abrir rua. Quem abriu rua foi o poder público. Então o poder público, se teve invasão, se os moradores são culpados por invadir, que é o que está no papel que eu recebi da outra vez, a prefeitura é culpada de abrir rua. Principalmente essas ruas foram abertas, segundo moradores, em época de eleição, nas eleições passadas. Bom, como se não bastasse, as famílias simplesmente não puderam voltar para suas casas. Testemunhei uma casa de tijolo que foi derrubada, que inclusive tinha material escolar de criança. Como se não bastasse, semana passada eles foram surpreendidos também com outras notificações. Eu estava em São Paulo, e mais foi uma assessora e o advogado nosso, Dr. Felipe, foi lá para ver o que estava acontecendo. Alguns receberam outras notificações. E, segundo consta, eles vão retirar todo mundo. Partindo do princípio que nós estamos à beira de presenciar um caos social, porque grande parte, ou em quase totalidade dessas pessoas não tem para onde ir, nós estamos fazendo esse requerimento, por quê? Porque o poder público tem responsabilidade sim. Porque foi dito, a palavra dada pelo Ministério Público foi remover. E se você remove, você tem que reacomodar em outro local. Solicitamos, inclusive, via Ministério Público, que o juiz não deu, mas nós entramos com processo, infelizmente o juiz não deu. O parecer do Ministério Público foi contrário àquilo que nós pedimos, já que não colocou, não determinou, destinou uma área para essas famílias se reacomodarem, que a prefeitura desse pelo menos um ano de um auxílio aluguel, até eles conseguirem se reerguer. Infelizmente, aquilo que nós pedimos no Ministério Público, a cota do Ministério Público foi para indeferimento daquilo que nós pedimos e o juiz acompanhou. Hoje, nós estamos para presenciar, novamente repetindo, um caos social que esta casa não pode se omitir. A prefeitura não pode se omitir. Simplesmente falar, o Ministério Público mandou e tudo bem. Não. Nós temos culpa no cartório também. Os políticos em geral, a prefeitura, o poder público, e temos que dar um jeito. Temos que
eu estou solicitando para que o prefeito marque uma audiência com esse pessoal. Audiência na qual eu não vou comparecer, até porque dentro da prefeitura eu sou persona não grata. Também não faço questão de ir. Mas essa turma tem um líder, é uma comunidade, existem suas lideranças, e eles têm que ser recebidos pelo senhor prefeito. E o senhor prefeito e o departamento social de Mongaguá, se é que existe esse departamento, também tomar providências, porque senão essas famílias vão ficar na rua. Então eu venho pedir, primeiro, para que esse requerimento seja aprovado, segundo, para que os vereadores todos comprem essa briga, não só o vereador Jacó Neto, porque eu sou um só, todos, porque isso é problema de todos nós. Eu gostaria que esse requerimento fosse aprovado e gostaria que esses moradores tivessem a atenção devida dos poderes públicos, do poder legislativo, do executivo, e que nós possamos fazer valer o termo de ajuste de condutas que foi assinado junto com o Ministério Público e Judiciário de remover e não expulsar, que é o que está acontecendo. Dá uma notificação, você tem que sair pronto. Notifica, você tem que sair pronto. Não é assim que se faz, porque são famílias, são pessoas, são seres humanos, que não podem ser tratados desse jeito. Eu estou revoltado com essa situação. E já estou sabendo que outros bairros também receberão notificação, porque existem vários processos e agora resolveram fazer o terrorismo. Porque isso não tem outra denominação, isso é terrorismo. Imagine os senhores nas suas casas e acordar com aquela parafernália toda de fiscal de obra, de polícia florestal, de polícia militar, departamento de engenharia, fiscalização do comércio, o exército, marinha, aeronáutica, tudo lá na porta. Ó, você tem que sair, está aqui a notificação. 3 pessoas, ainda que detenham o poder de representação, não possam fazer com que essa discussão seja compartilhada com os principais interessados, os moradores do local. Nós sabemos em direito civil que a posse, discutida até 1 ano e dia, ou seja, antes de 1 ano e dia, não demora muito, não demanda muito tempo para ser retirada. Mas a posse depois de 1 ano e dia, no direito civil, exige uma discussão de provas. E nós sabemos, talvez não todos, mas que boa parte dos moradores do Balneário Cavalo Marinho estão naquele local há mais de 1 ano e dia. Até mesmo porque a última eleição municipal faz mais de 1 ano e dia. Então, haveria necessidade dessa discussão, tanto jurídica, mas principalmente administrativa. O que eu quero dizer com isso? A prefeitura ela tem que se prestar a fazer audiências públicas no sentido de chamar essa população, explicar o que está acontecendo e principalmente o que ela vai fazer para respaldar a população. Porque, aliás, o governante, seja ele o prefeito, seja ele os vereadores, eles estão em suma para defender os interesses da população, ainda que muitas vezes suas decisões possam em algum momento ir contra o interesse direto da população. Mas essa população precisa participar, precisa saber o que está acontecendo. E é isso que não aconteceu. 2 minutos, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão, com a palavra o vereador Badu. Senhor presidente, seus vereadores, público presidente, boa noite. Sou totalmente favorável ao vereador Jacó. Até mesmo é o papel do vereador esclarecer a sociedade e num momento difícil que vocês, moradores desses lugares, estão atravessando, essa casa tem sim que apoiar e ter a esclarecer, mesmo porque vocês estão lá por algum motivo e a administração pública diretamente ela tem o poder de fiscalizar.
e nós aqui fiscalizar a administração, o Poder Executivo. Então, o vereador está fazendo o papel, como diz os demais vereadores, de informar vocês, para que vocês saibam realmente o que vai acontecer, o que está ocorrendo. O Cavalo Marinho, ele já vem, como diz o vereador Rafael Redor, ele é um balneário que ele foi em cavalo, até pelo nome Cavalo Marinho. Ele teve um problema no seu loteamento. E há tempos atrás, quando foi escolhido ali para colocar o presídio, ali ficou uma área que não se desenvolveu. E aí veio o desenvolvimento desordenado e, ao mesmo tempo, ordenado, porque tem escritura, assim, os moradores. Mas, enfim, o poder público tem que dar estrutura, tem que dar condições, tem que melhorar aqueles que estão, e, se tiver algum problema, tem que discutir com a sociedade. E esse é o papel. Esse é o papel do poder público. Prefeito e vice-prefeito, eles estão na cadeira para isso, para dialogar com vocês. E eu acho é o que nos está acontecendo. Então, vereador Jacó, sou favorável ao requerimento e, senhor presidente, eu peço que a votação aqui seja nominal. Só isso. O pedido de votação nominal está em votação. O vereador de acordo permaneça como se encontra. Aprovado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Guilherme. Senhor presidente, senhores vereadores, todos presentes, eu, como da outra vez que o vereador apresentou uma propositura muito semelhante, fui favorável, com certeza essa não poderia ser diferente. Eu acho que fiz questão até de pedir a palavra, né, porque é um assunto muito delicado que preocupa a todos, com certeza. E o vereador tem razão quando ele disse que em época de eleição se fizeram uma politicagem em cima. Aliás, recentemente eu vi fotos, né, desta época, né, o ex-prefeito, alguns ex-vereadores, eu vi na foto, na ocasião até o vereador Rafael Redó, que estava junto lá, eles abrindo o mapa, realmente demarcando rua, traçando rua. Isso realmente aconteceu, e isso compromete de forma direta a vida de cada um desses moradores, com certeza, né. O que a gente acompanha desde a outra propositura, que realmente foi um procedimento aberto, né, um inquérito civil número 1191/2012, iniciado por denúncia da diretoria do Centro de Progressão Penitenciária, Dr. Rubens Aleixo Sendim, sobre a construção de imóveis sem autorização de órgãos competentes em torno da Fundação Casa e da unidade prisional, localizados no Cavalo Marinho, né. Nós sabemos até que existem outros procedimentos semelhantes, mas que existe uma regularização fundiária. Mas, nesse caso, o Ministério Público não conversa nessa direção, exatamente em virtude do presídio, né. E as duas forças-tarefas que a gente tem o conhecimento que aconteceram no local tiveram a propósito de notificar as famílias para desocuparem voluntariamente o local, né, e se aproveitou, sim, para retirar moradias já abandonadas, para que novas famílias não ocupassem essas mesmas moradias. O que é bom deixar claro, que nós conversamos hoje tanto com a administração municipal quanto com o corpo jurídico, é que a prefeitura, de hipótese alguma, vai retirar ninguém à força que não seja uma determinação judicial, algo que tem que ser cumprido de qualquer maneira pela justiça. A prefeitura não tomará nenhuma atitude nesse sentido. 2 minutos, vereador. Ok, boa noite. Requerimento continua em discussão. Requerimento está em votação. Votação nominal. Favorável.
Tá. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente, eu tenho mais alguns minutos. Eu gostaria de agradecer a todos pela aprovação do requerimento, mas da outra vez também nós tivemos a aprovação do requerimento e eu recebi, de fato, aquilo que foi requisitado documentalmente da prefeitura, mas as famílias que tiveram que sair, elas não obtiveram nenhum tipo de apoio do poder público, já que o judiciário fez valer o termo de ajuste de condutas. Eu gostaria que, além daquilo que nós estamos solicitando no requerimento, que fosse também olhado com outros olhos, visto com outros olhos, o que o termo de ajuste de condutas pede, que é remover as famílias. Então, já que tem que remover, tem que colocar em outro lugar, tem que dar um destino, tem que dar uma moradia decente, tem que dar ou um auxílio aluguel. Então, eu acho que essas famílias merecem e precisam da maior atenção do poder público. Mudando um pouco de assunto, senhor presidente, essa semana nós tivemos a infelicidade de presenciar em praticamente todos os canais de televisão o acidente que aconteceu com um senhor, um pescador de 71 anos, que foi debruçar naquela cerca, naquele parapeito podre da feirinha de artesanato do centro, e caiu e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele, como as outras 3 moças de Itanhaém, que o ano passado também caíram nessas cercas podres, que se arrebentaram, e uma delas teve trauma na cervical, que, graças a Deus, ele não veio a óbito. Mas como a altura é muito grande e tem muita pedra, ele podia ter morrido, como as 3 moças que caíram também. O engraçado é que nós estamos falando isso há um ano, desde antes das moças caírem. Tem requerimento de quase todos, tem indicação de quase todos os vereadores nessa casa, da base ou não, solicitando a reforma, os reparos devidos. Nada foi feito. Como se não bastasse, a prefeitura teve a irresponsabilidade, o desleixo, o relaxo de não isolar a área, que além de ter um madeiramento podre, grande parte não tinha madeiramento e proteção nenhuma. Ela só foi fazer depois que esse senhor de 71 anos caiu e deu televisão. Porque a prefeitura, para agir, precisa da matéria, precisa da televisão, precisa da mídia. E isso é um crime. E em país sério, já teriam sido processados e enquadrados no crime de responsabilidade. Porque nós lidamos com vidas. Aí, o engenheiro da prefeitura de obras públicas foi entrevistado falando que está em processo de licitação. Mas até chegar o processo de licitação, que parece que está demorando bastante, né? Que toda vez a resposta é essa, estão em processo de licitação. Poderiam ter pelo menos tido cuidado de isolar a área, mas não. Um senhor de 71 anos caiu. E Mongaguá, mais uma vez, apareceu na telinha, com mais uma notícia vexatória. O problema é que não criaram a consciência turística, ainda não caiu a ficha que Mongaguá é uma cidade turística, que nós vivemos do turismo, e o turismo em Mongaguá, o investimento no turismo, inexiste. A maior economia de Mongaguá é o turismo. E não se emprega 1 centavo no turismo, muito pelo contrário. O turista vem, ainda se acidenta, ainda fala na mídia e ainda mancha mais o nome da nossa querida Mongaguá. É triste. Talvez, se fosse
alguma pessoa muito importante ou parente de algum político importante da cidade tivesse caído, o ano passado, no lugar das 3 moças que caíram de Itanhaém, talvez essas cercas já teriam sido consertadas. Mas, infelizmente, enquanto é a população que está sem médico, enquanto é as crianças que estão sem água no bebedouro, sem merenda, tudo bem. Parece que só agem quando dói na carne. Só que essa dor na carne não veio ainda. Está doendo só na carne da população. É uma pena. Muito obrigado. Requerimentos 89 e 90/2016. Autor, Rafael Luiz Redó Garcia. Senhor presidente, primeiro secretário, eu vou retirar os 2 requerimentos. Gostaria apenas que o requerimento 89/2016 fosse para a próxima sessão, tá bom? Já deixar pautado para a assessoria. Mas as indicações, senhor presidente, tem uma que eu gostaria de comentar, desde a indicação 868, 869, 870 e a 871, senhor presidente, que nós estivemos em contato com os moradores do Conjunto Mazeu na semana passada e não tão diferente de outros bairros, de outros lugares e outras ruas que a gente está visitando, principalmente aí Loti, Flórida, Itaguaí e tudo mais, indicamos aqui a indicação 871, melhorias no Conjunto Mazeu e melhorias num todo, senhor presidente. Com a justificativa, em conversa com os moradores do conjunto, sobre críticas ao atual governo, por ser um local esquecido de obras e de serviços essenciais, nós estamos cobrando também melhorias para as ruas, envolvendo desde segurança pública, guia e sarjeta, limpeza, coleta de lixo, iluminação, identificação das ruas, limpeza e desobstrução do canal pluvial. Algumas fotos estão ilustrando essa indicação e gostaríamos que fosse todos os departamentos responsáveis da administração pública, porque o conjunto tem um tratamento diferenciado para pior hoje por essa administração. E em contato com ele, senhor presidente, até na questão do transporte, beira-mar e lotação, a gente fica se achando até incompetente, como que o transporte de Mongaguá é ineficiente numa cidade que tem 15 quilômetros linear de extensão. Numa cidade que tem o lado praia, rodovia e uma marginal como a Monteiro Lobato. E que interliga todos os bairros, praticamente, a marginal Monteiro Lobato, de ponta a ponta. E como que um transporte público, seja beira-mar ou lotação, pode ser tão ineficiente, não conseguindo atender a demanda da população, como também de um Conjunto Mazeu que tem uma principal avenida bem próxima, que é Dom Pedro, que não se sabe o horário que passa o ônibus, quando passa, qual linha da lotação quer fazer aquele transporte aquele dia, e a pouca demanda, a pouca atendimento a essa demanda. Então, uma das indignações nossas, senhor presidente, se tornando aqui indicação para que o governo possa atender a essa população, que certamente vai estar atendendo também o pessoal do Cavalo Marinho, do Areião, Dom Pedro, Itaguaí, Loti, chegando até o Loti, enfim, interligando todos os bairros e toda a população. Fica assim essas indicações e o requerimento, peço assessoria para a semana que vem, está lendo sobre o pedido nosso, reiterado, de possibilidade de instalação de agência bancária no bairro de Agenor de Campos. Muito obrigado, boa noite a todos. Sua indicação será encaminhada ao Poder Executivo. Moção de repúdio 16/2016. Autor Renato Carvalho Donato.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, as pessoas que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, essa é a moção de repúdio 016 de 2016. Trata a presente moção de repúdio contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Requer à mesa, observadas as formalidades regimentais, seja concedida e registrada nos anais desta Casa a moção de repúdio à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, popularmente conhecida como Correios, pela excessiva demora na entrega das correspondências na cidade, pela falta de atendimento a vários bairros, além dos costumeiros dissabores trazidos pelo serviço deficiente prestado, principalmente no que se refere às entregas domiciliares. Justificativa. A situação de entrega de correspondências no município, de modo geral, é crítica, pois contamos com significativos atrasos na entrega dessas correspondências. Tal preocupação já ronda a nossa cidade há muito tempo. Repudia-se, a título de exemplo, o dissabor trazido a toda a população. Tal situação é alvo da presente moção de repúdio, uma vez que a empresa repudiada, detentora do monopólio postal, já foi provocada por este parlamento várias vezes, recentemente através do artigo do requerimento 57 de 2016, de minha autoria, porém até presente data não nos respondeu. Além disso, em diversos locais de nossa cidade, ainda não temos o acesso à correspondência. Destaco ainda que no momento em que a prestação de serviço for regularizada, esta Casa reconhecerá o serviço. Contudo, o momento é de repúdio à empresa Correios. Pelo exposto, solicito que a presente seja enviada cópia à empresa repudiada. Sala Leopoldo Gracioso, 16 de maio de 2016, vereador Renato Donato. A moção de repúdio está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra a toda a propositura. Senhor presidente, não é de hoje que a nossa população reclama quanto aos serviços de correspondência prestados pela empresa de Correios e Telégrafos. Muitos bairros da nossa cidade não são atendidos, e muitos lugares onde são atendidos, as correspondências chegam praticamente com prazos de validade já vencidos, com contas a vencer, com contas já vencidas, e esta Casa, somente nesta gestão, fez 10 requerimentos aos Correios, que são questionamentos para que o Correios possa prestar atenção para a nossa Casa. Mas, infelizmente, nenhum dos 10, tantos de minha autoria quanto de autoria dos demais vereadores, foram respondidos. Isso mostra não só o desrespeito com a população, por não entregar as correspondências, por entregar com prazos atrasados, mas principalmente o desrespeito com essa Casa, que sequer tem respondido os nossos requerimentos. Por isso, senhor presidente, faço essa moção de repúdio e gostaria que os demais vereadores também pudessem assinar conosco. Muito obrigado. A moção de repúdio está em discussão. Com a palavra, o vereador Jaconé. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu sou favorável à moção do vereador, até porque a semana passada nós pautamos um requerimento que falava disso. Nós mandamos um requerimento que foi aprovado por unanimidade nessa Casa, a Brasília, porque cansamos de fazer requerimento ao Correio de Mongaguá, reclamando do desserviço, das péssimas qualidades de serviço, da falta de atendimento em grande parte da nossa cidade, só que nem ofício de resposta vem. Então, o meu requerimento foi direcionado a Brasília. E agora, o vereador pautou uma moção de repúdio que, com certeza, os Correios receberão e vai ficar muito feio para a agência de Mongaguá. Mas acho que nós não temos que nos preocupar se eles vão ficar feio na foto, porque o povo também está feio na foto. O povo que paga, que não recebe correspondência, o povo que recebe correspondência atrasada, ou que não tem acesso a nenhum tipo de carta, porque antigamente recebiam contas, e nem isso estão recebendo mais, e quando chega atrasado. Então, essas pessoas também não estão bem na foto. Então, nós não temos que nos preocupar
se o Correio, se a agência de Mongaguá vai ficar numa situação constrangedora. O que nós queremos, que eu tenho certeza que é a intenção do vereador, e tenho certeza que todos irão aprovar, é chamar a atenção que essa moção de repúdio vá direto para Brasília e que Brasília chame a agência de Mongaguá na sua devida responsabilidade. Parabéns, vereador, pela iniciativa. Obrigado. A moção de repúdio continua em discussão, com a palavra o vereador Badu. Vereador Renato, eu também concordo com Vossa Excelência, mesmo porque a gente aqui não está falando das pessoas que trabalham no Correio diretamente hoje, que são os lutadores aí, as pessoas que estão prestando serviço no Correio em Mongaguá. Nós estamos falando no poder maior que quem administra os Correios. Na verdade, sou favorável ao repúdio para que o Correio faça uma reavaliação que há anos acontece esse mesmo fato na cidade de Mongaguá, que não vai nos bairros mais distantes levar as suas correspondências. Então, deixo bem claro aqui que o repúdio não é para aqueles que trabalham, e sim para a empresa de Correio que tem que tomar as providências. E aquelas pessoas que trabalham no Correio, eles fazem os serviços deles dignamente, debaixo de chuva, de sol, e eles vão aonde que determina a empresa. A empresa de Correio, uma empresa federal, que ela tem que se aprimorar dentro dos moldes da cidade de Mongaguá. E também falar que o poder público, como a gente falou agora há poucos aqui, no requerimento do vereador Jacó, também fazer essa parceria, Prefeitura Municipal de Mongaguá. Né? Na verdade, os poderes públicos, nas iniciativas, elas têm que estar sempre se aprimorando e levando o serviço melhor para a comunidade. Trazer os serviços de boa qualidade para a comunidade. Então, eu sou favorável ao repúdio para a empresa brasileira de Correios. Fica bem claro. A moção de repúdio continua em discussão. Está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado, vereador. Muito obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de falar agora de um tema muito interessante, que é a saúde do nosso município. Antes mesmo de fazer essas minhas considerações, eu gostaria de perguntar para algum dos vereadores dessa casa se eles têm conhecimento de que amanhã acontecerá uma audiência pública aqui na Câmara, às 14 horas. Ou se a população tem conhecimento de que amanhã, às 14 horas, terá uma audiência pública aqui na Câmara sobre a saúde do nosso município. Pois bem, foi essa forma que a Prefeitura bem divulgou a audiência pública que ocorrerá amanhã aqui nessa casa. Confirma, presidente? Tem uma audiência pública amanhã? Veja só, uma audiência pública e a Prefeitura não se dá conta de, ao menos, fazer uma divulgação decente. Eu fiz questão de abrir agora o Facebook da Prefeitura e rodei todas as informações até o dia 1º de maio. Nenhuma notinha sobre a audiência pública que acontecerá amanhã nessa casa. Será que a intenção é mesmo fazer uma audiência pública? Será que chamar a população para dentro da Casa do Povo para falar sobre saúde, eles querem fazer mesmo essa reunião a portas abertas? Prestar contas, por exemplo, porque a UPA continua fechada? Prestar contas, por exemplo, porque os prontos-socorros da nossa cidade invariavelmente está sem médicos? Porque muitos postos de saúde também estão sem médicos na maior parte da semana? Porque muitos dos exames simples que são realizados, são pedidos, não são realizados? Pois bem, população de Mongaguá, recebo com a mesma surpresa a informação de que amanhã haverá às 14 horas uma audiência pública nesta casa. Devo fazer justiça. Dia 10 de maio a Prefeitura soltou uma nota no site. Mas para você achar, você tem que entrar no site da Prefeitura e em notícias, rolar bem as notícias para você poder achar onde está a notícia de saúde. Ou seja,
Será que o interesse do poder público é anunciar a audiência pública ou é fazer de portas fechadas, como costumeiramente tem feito, muitas vezes inclusive no Paço Municipal? Então, senhor presidente, deixo aqui a minha nota, a minha consideração. Eu estarei presente, farei questão de estar presente nessa audiência pública, farei questão de questionar todos os pontos que entendo serem necessários e serem respondidos à nossa população, e farei também com que tudo o que acontecer aqui seja também divulgado, para que a nossa população saiba exatamente o que a atual administração tem feito pela saúde, ou melhor, o que ela não tem feito pela saúde da nossa cidade. Mas eu devo reconhecer nessa noite, senhor presidente, ontem, dia 15 de maio, foi o Dia Internacional da Família. E neste mês de maio, na semana passada, a Prefeitura realizou nas escolas a Semana da Família. Aquele projeto de lei de minha autoria, e eu gostaria agora de dizer um muito obrigado a cada vereador, aliás, todos votaram favorável ao nosso projeto de lei, que institui a Semana da Família. Inclusive eu peguei essa foto, que está no site da Prefeitura, Escola e Família, uma parceria de sucesso. Esse é só mais um exemplo dos projetos de lei de nossa autoria e de vários outros vereadores que continuam engavetados nesta casa, mas a prova de que deu certo, a prova de que funciona, é o próprio sucesso da publicação feito pela Prefeitura. Então, eu venho agradecer humildemente a votação de cada vereador aqui sobre o nosso projeto de lei, lembrando que nós temos outros 17 projetos de leis aguardando o encaminhamento da mesa, senhor presidente, para quando, projetos esses até desde 2013, que estão aguardando apenas o crivo de Vossa Excelência, para que venha para plenário e seja votado. Além disso, eu deixo registrado que na semana passada, na terça-feira, nós recebemos com pesar também a notícia sobre que foi aceita a denúncia de falsidade ideológica contra o nosso prefeito. O prefeito de Mongaguá foi aceita a denúncia em sede de Tribunal de Justiça sobre falsidade ideológica. Isso nos deixa muito envergonhados, que aliás é o prefeito da nossa cidade, mas o que mais nos chama a atenção é que mais uma vez a vítima foi a saúde de Mongaguá, porque segundo os autos, esses atos foram praticados quando da reforma do pronto-socorro do Veracruz. Então, mais uma vez, nós vemos crimes sendo praticados contra a saúde da nossa cidade. Muito obrigado, muito boa noite, Deus abençoe a todos. Não havendo mais matéria para o expediente, passamos direto para a ordem do dia. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao senhor primeiro secretário que verifique a presença dos senhores vereadores. Antônio Eduardo dos Santos. Presente. Balduino Rodrigues Diniz. Carlos Jacó Rocha. Carlos Silva Santos Neto. Cláudio Arena, presente. Fernando Alves de Lira. Guilherme de Ávila Próstida. Jacó Cocrigian Neto. José Pedro Facina. Luiz Berbis de Oliveira. Rafael Luiz Redó Garcia. Renato Carvalho Donato. Rodrigo Cardoso Bergione. Havendo quórum legal, declaro aberta a ordem do dia da presente sessão. Solicito ao senhor primeiro secretário que verifique, que faça a leitura da matéria pautada. Projeto-Lei 33/2016. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual, LOA, Lei Municipal número 2.754, de 26 de novembro de 2015, na importância de R$ 754.613,86. Requerimento de urgência assinado pelos vereadores.
Projeto de lei, requerimento de urgência assinado pelos vereadores. Parecer em conjunto das comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos. Senhor presidente, está prontos para a votação. Projeto de lei 033/2016 está em discussão. Com a palavra o vereador Badu. Senhor presidente, vereadores, mais um projeto de suplementação que também vem em urgência, na verdade, no valor de R$ 754.613,86. Que eu vejo aqui que a Guarda Municipal, nessa suplementação, ela vai levar aí um valor de 68 mil, quase 70 mil. O Fundo Municipal de Saúde, ele vai receber 59.037,77. No ensino, ele vai receber um valor aí de 260 mil, mais ou menos, pela soma aqui, tem alguns quebrados. A engenharia, obras de engenharia e urbanismo, vai ficar com 330 mil. E serviços municipais, como manutenção de obras de serviços de transportes e garagem, com 27 mil. Eles estão recebendo uma parte desse valor, que é uma transferência do pré-sal aí, do petróleo, Fundo Especial do Petróleo, e a outra parte que eu acho que é um superávit. Tenho certeza. Então, é uma suplementação, onde que o prefeito pede autorização a essa casa, como a gente já veio e discutiu, que o prefeito tem 10% e 80%, ele tem 10% dentro do orçamento para poder remanejar. Quando ele não mexe nesses 10%, ele pede autorização para esta casa para poder tirar de um local e colocar no outro. Na verdade, aí ele fala daqui que ele tira também numa parte da guarda, que é guarda municipal, também tira de serviços judiciais e assessoria. Essa aqui é de onde ele retira. Da administração geral e patrimônio, ensino e serviços municipais. Então ele faz uma suplementação em cima disso. Só isso, senhor presidente. Projeto de lei 033/2016 está em discussão. O projeto está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça como se encontra. Está aprovado. Não havendo mais matéria para discussão, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço o presente de todos, agradeço o funcionário da casa e até a próxima sessão, se Deus quiser.